Pergunta do café de hoje. Quais dos 3 tipos de melancólico tende a ser o mais profundo? Por uma questão didática, coisa bem de professora, eu não utilizo teoria que classifica como 3 tipos de temperamento. Eu, inclusive, aqui no canal, eu tenho já um vídeo que eu falo a respeito de qual teoria que eu trabalho os 4 temperamentos, o porquê, que é o Image ID Philip Hallowell. Eu vou deixar esse vídeo aqui no card. Caso você não tenha assistido ainda, tenha curiosidade de saber o porquê que eu utilizo essa e não a outra. Mas hoje eu vou falar de 2 tipos de temperamento, que pela teoria que eu trabalho são 2 temperamentos, o melancólico artístico e o melancólico científico. Nos processos que eu desenvolvo, sempre os temperamentos eles são início. Eles vêm como porta de entrada. Então eu começo com os temperamentos, mas não se resume o trabalho única e exclusivamente nos temperamentos. Mas respondendo essa pergunta, dos 2 tipos que eu trabalho, é o melancólico artístico e o científico. Qual que é a diferença básica dos 2? O temperamento melancólico científico, ele é um pouco mais parecido com o temperamento colérico. Por isso que tem muitas pessoas que às vezes ficam em dúvida se são coléricas ou se são melancólicas. Porque o melancólico científico, ele é mais lógico, ele é mais objetivo do que o artístico. Os 2 são disciplinados, os 2 são pragmáticos, os 2 têm uma tendência ao perfeccionismo e muitas vezes essa tendência os faz protelar, os faz muitas vezes não seguir adiante nos seus projetos porque eles ficam meio que reféns da opinião e validação. A diferença do científico é que, como ele é mais lógico, ele acaba avançando um pouco mais, ele perde menos tempo nessas divagações do que o melancólico artístico, que é mais profundo. Então, respondendo a pergunta desse café, nesse aspecto desses 2 temperamentos, o melancólico artístico, ele é o mais profundo, é o que sente mais, ele é o mais sensível, apesar de que tanto um quanto o outro, tanto o melancólico científico quanto o artístico, eles não costumam demonstrar essa emoção. Então, muitas vezes, eles comunicam, eles passam uma imagem de frieza, porque eles não comunicam tanto quanto os outros temperamentos que são mais impulsivos, como, por exemplo, o colérico e o sanguíneo. Os maiores desafios desses temperamentos é vencer a ansiedade e essa necessidade de estar certo, de fazer algo perfeito. No caso do melancólico científico, ele também se assemelha um pouco no colérico, principalmente quando eles estão em desequilíbrio, naquela necessidade de estar sempre certo, comunicar uma certa altivez, uma postura, de altivez, uma necessidade de usar muito a intelectualidade no seu discurso, na sua comunicação. Isso é muito do colérico quanto do melancólico científico. Então, basicamente, como é que a gente diferencia um do outro? Em termos da teoria que eu trabalho, que também tem muito com essa parte de linguagem não verbal, depois você vai assistir o vídeo e você vai entender um pouco melhor, a gente comunica através das nossas expressões, através do modo como nós falamos, muito mais do que nós falamos, o modo como nós nos colocamos, o modo como nós falamos. Então, quando você entende essa teoria e você entende que essa comunicação ela afeta as suas emoções, você consegue ver que é muito além de uma linguagem não verbal, é muito além de uma questão visual, de você olhar e identificar a pessoa pura e simplesmente por traços, porque há uma diferenciação. Em termos de imagem, por exemplo, o melancólico científico, ele tem linhas mais retas, assim como o colérico, por isso que também se confunde e por isso que também, arquetipicamente, essa comunicação que afeta as emoções, ela está mais ligada à lógica, ao raciocínio, à objetividade, diferente do melancólico artístico, que é mais ligado à emoção, que são linhas mais curvas. Em termos de comunicação não verbal, são linhas mais curvas, que transmitem o quê? Suavidade, leveza, e outras linhas mais retas, que comunicam o quê? Firmeza, segurança. Nas minhas aulas, por exemplo, desse tema, o que eu costumo falar? Para a pessoa conseguir entender didaticamente o que eu quero dizer isso em termos de comunicação não verbal. Então, vamos pensar em termos de linguagem visual.
Se eu colocar na mesa uma esfera e colocar um cubo, qual que é a tendência do que possa ter um movimento? A esfera. Mesmo que eu não explique para você, você olhando a percepção, você vai ter desses dois objetos, que um tem estabilidade e o outro não. Então, em termos visuais, que é o que eu estou falando, tanto do melancólico científico quanto do artístico, há essa diferenciação de comunicação. E às vezes as pessoas elas acham que pura e simplesmente tem a ver com a forma de ver algo relacionado a um estereótipo, e não é. Lembra que o estereótipo ele limita, e o arquétipo não, ele amplia nesse aspecto. Então, assim, arquetipicamente, qual a sensação que eu tenho quando eu olho para um? Firmeza, segurança, estabilidade. Para o outro, fluidez, leveza. Então, diferença em termos de linguagem não verbal. Para um, para outro, basicamente é essa. Um comunica mais estabilidade e o outro mais fluidez. Isso se comunica não verbalmente, mas internamente, lembra que toda comunicação, toda imagem, ela afeta as nossas emoções. Então, inconscientemente, essa comunicação ela vai se refletir também na atitude, também na postura interna. Por isso que, basicamente, resumidamente, a diferença de um para outro, em termos de postura, em termos de comunicação não verbal, é essa. Então, é por isso que eu utilizo essa teoria, que tem dois tipos de melancólico, o artístico e o científico, sendo que o artístico é o mais profundo. Nós nos vemos no próximo café. Um beijo!